Olá, quais são os tipos de reposição hormonal? A gente sabe que a reposição hormonal ela deve ser feita para paciente que tenha menopausa precoce, então, por exemplo, a paciente aos 40 anos acaba a menstruação, com certeza está indicada a reposição, porque o natural é ela ter a parada da menstruação, a irregularidade próximo dos 50 anos. Então, antes dos 40 anos, se ela tem antes dos 50, bem antes dos 50, aí está indicada a reposição. A grande dúvida que a paciente tem é depois dos 50. Aí depende, o que o médico vai te perguntar? Ele vai te perguntar se você tem alguma doença, então se você tem obesidade, se você tem hipertensão, se você tem problema metabólico, né, no fígado principalmente, se você tem trombose, histórico de câncer na família e histórico de câncer de mama próprio. Então ele vai fazer um monte de perguntas, vai pedir exames para ver o seu perfil glicêmico, o seu perfil metabólico de colesterol, triglicérides, o perfil do fígado, do rim, para ver se você pode usar o hormônio. Então, dependendo das queixas, ele vai indicar especificamente um tipo de reposição. Então, às vezes a paciente quer fazer a reposição com frequência porque tem aquelas ondas de calor, principalmente à noite, aquela sudorese, ela não consegue dormir direito. No dia seguinte ela fica sem disposição, fica desanimada porque o sono foi irregular. Então, nesses casos, às vezes a paciente podendo, sendo possível usar a terapia de reposição, a médica com certeza vai indicar que você use e aí ela vai conversar com você se você vai preferir repor estrógeno e progesterona se você tiver útero, e às vezes se você não tiver útero, eventualmente você pode usar só o estrógeno. Aí a maneira que ela vai passar pode ser por comprimido, pode ser via subcutânea e depende das suas doenças subjacentes. Tem algumas pacientes que não podem usar a reposição, mas elas têm, por exemplo, a vagina fica atrófica, seca para ter relação. Às vezes a uretra, o xixizinho está saindo, arde ali o canal. Então, às vezes tem que fazer uma reposição no local. Mas o mais importante é que a reposição ela é muito indicada hoje em dia. A gente sabe que se a pessoa não tiver contraindicação, é interessante para o osso fica mais forte, a gente está tendo um aumento, o IBGE vem mostrando a expectativa de vida do brasileiro cada vez maior, e a gente tem que chegar com um osso suficiente, se a gente sofrer alguma queda, a gente não ter uma fratura, a gente melhora a cognição, principalmente abaixo dos 60 anos, se fizer uma reposição hormonal, a gente sabe que melhora esse bem-estar cognitivo e esse pique para fazer as coisas, muitas vezes o hormônio ele pode ajudar, dependendo da pessoa. Então, em termos psicológicos, às vezes ela está meio com depressão, eventualmente, a gente sabe que não é só isso a causa de depressão, mas eventualmente pode ajudar. Então, tem vários motivos. Sarcopenia, que é a perda muscular, a gente sabe que a sarcopenia não vai ser evitada, gente, só com reposição hormonal, né? Claro, tem que repor hormônio e tem que fazer exercício, tem que ir na academia, tem que fazer musculação, tem que dedicar algumas horas por semana para fazer atividade. Então, é justamente esse o ponto que eu queria tocar. Às vezes a paciente, ela vem com a esperança que a reposição hormonal vai ser tudo. A reposição hormonal é uma parte. Então, o hábito alimentar, a vida regrada com disciplina, com exercícios e o sono também são importantes para uma reposição, mais um estilo de vida que vai te ajudar a ter lá uma terceira idade, uma expectativa de vida, ter liberdade na sua terceira idade, então liberdade de ir e vir. Então, eu sou super a favor de reposição, eu tenho 56 anos, faço a reposição e acho que fez muito bem para mim, mas você tem que conversar com o seu ginecologista para ver se no seu caso é possível, está indicada a reposição. Um abraço.